A paz e a graça do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando hoje o primeiro podcast Falar de Vida. É um canal especial, claro, sempre com a participação especial aqui de doutora Silvana, nossa deputada estadual, doutor Jaziel, nosso deputado federal. E a partir de agora o YouTube está mais animado, mais cheio da presença de Deus. Amém. E falando de coisas do alto, falando de vida. Falar de vida, boa tarde, bom dia, boa noite, doutora Silvana. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu pastor Salomão, glória a Deus, esse primeiro momento onde a gente está inaugurando esse espaço para falar de vida, trazendo vidas inspiradoras, para nos ajudar, nos comunicarmos, para chegar mais perto de muitos corações. E hoje o nosso convidado, Jaziel, é muito especial. Quem é o nosso convidado? Nosso querido pastor João Gonçalves, João da Paz. E nós estamos aqui para ouvi-lo. Ele tem umas coisas muito interessantes para nos contar, com certeza. E a partir de agora, doutor Jaziel, toda semana será um programa como esse, um podcast especial, disponibilizado no YouTube, no Instagram, para comunicar para o povo de Deus no Brasil e no mundo, sempre de coisas cheias de vida, né? E o senhor está aqui com a sua experiência, com a sua comunicação, trazendo novidades de Brasília, linkando com a Bíblia Sagrada, com as igrejas do Ceará, especialmente a Igreja Assembleia de Deus. É um prazer e que bom que o senhor está enveredando aqui conosco nessa área da comunicação. Com certeza, fazendo um link aqui com a Assembleia Legislativa. Sim. Essa guerreira, uma leoa, doutora Silvana. E a Câmara Federal, doutor Jaziel. Vão ser muitas coisas boas. Muito bem, então eu quero que o senhor fique à vontade para cumprimentar, para fazer perguntas ao nosso querido pastor João da Paz. Boa tarde, pastor João da Paz, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao programa. O microfone é seu. Ok, a paz do Senhor, amado pastor Salomão, amado pastor Jaziel, amada doutora Silvana. É um prazer estar aqui, com muita gratidão a Deus. Estamos aqui para testemunhar e contar das coisas boas, dos feitos do Senhor sobre minha vida e sobre todos nós. De fato, o Senhor é bom e sua benignidade dura para sempre. Pastor João, o senhor é uma grande inspiração para toda a pastoral. Mas as pessoas já veem, muitos, inclusive os obreiros novos, já veem o grande pastor João da Paz, o presidente da CONADEC, aquele que nos representa, mas as pessoas não conhecem como é que começou, como foi esse chamado, como foi que o senhor se sentiu assim, eu vou ser um pastor, ou como foi só assim, alguém disse, você vai ser um pastor, venha para cá para ser um obreiro primeiro, o primeiro Jesus falou, como foi que Jesus fez isso? Como é que aconteceu? Ei, pastor João, houve vales, desertos, ou já foi à montanha? Começou lá pelo deserto ou já foi de Jerusalém? Ok, eu devo testemunhar, e claro, de forma concisa, mas dizendo que eu aceitei a Jesus em 1967, aos 9 anos de idade. E o meu pastor Raimundo Pereira Filho, pastor Dico, ele me ensinou a orar, a louvar a Deus, principalmente com a expressão Santo, 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 enquanto aguardava o que ele chamava de o selo da promessa, que é o batismo no Espírito Santo. E ele nos deu esta santa orientação, e era um homem, de fato, muito sério e muito firme na orientação acerca do nosso viver como servos de Deus. E eu ainda menino, mas eu fui vendo, ouvindo e aprendendo. Aos 12 anos de idade, eu fiz a minha primeira pregação. Precisamente Foi cedo, pastor. No dia... 12 anos. Precisamente no primeiro domingo de janeiro de 1970. Eu fiz a minha primeira pregação. E Deus me fez desejar ser um pregador. E eu... Nessa época, eu morava em Camboas, que era uma vila ligada ao distrito de Paraipaba, que era ligada ao Paracuru. E ali eu residia com meus pais e tínhamos ali apenas umas 10 casas. Eles eram crentes, E pastor? meu pai não, minha mãe sim. Minha mãe aceitou Jesus alguns anos antes, precisamente em 1964. E eu iniciei assim,
a fazer a pregação, ainda, claro, muito menino, muito despreparado também em muitas coisas, mas o desejo era muito grande, de modo que eu me dediquei a um trabalho de oração. Diariamente eu orava num lugar que eu havia separado para isso, nada mais do que uma moita de mufumbo. É uma moita. É uma vegetação de muitas folhas, de muitos ramos, de muitos galhos, portanto. E lá a gente ficava ali debaixo, muita sombra, e não era uma árvore alta, mas uma árvore assim, baixa, com sua folhagem assim, que quase chegava ao chão. Então eu ficava ali debaixo daquela moita, né? Eita, a moita de Jesus. mufumbo, orando a Deus. Agora, o meu pedido a Deus era principalmente para ser pregador, e ser pregador na cidade grande. Mas, pastor, o senhor lembra dessa mensagem? Sobre o que tema o senhor abordou? Bom, a primeira mensagem que fiz em janeiro de 1970, sim, eu li aquele texto que diz que porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Aí eu não soube explicar muita coisa, mas pedi oração para que da próxima oportunidade eu pudesse dizer algo a mais, não é? É lindo esse verso, é riquíssimo, não é? Mas essa é a riqueza da Assembleia de Deus, que se diferencia de muitas, ou de quase todas as denominações do Brasil. É essa riqueza de oportunidade para a criança, para o adolescente, para o novo convertido. E aí a pessoa vai desenvolvendo, né, vai aprendendo a atirar na guerra, né, enquanto está no meio da guerra. Mas, doutor Jaziel, aconteceu isso também, aconteceu comigo também. E eu estou vendo com o senhor e como isso resulta num ministério lá na frente muito forte, né? Ok, então eu continuei sempre tendo oportunidade e orando a Deus assim. Eu sabia que existia um lugar de muita gente. Então a pregação aprovou, os irmãos gostaram, porque o senhor foi chamado outras vezes. Eu penso que sim. Também assim de cultos, porque essa primeira mensagem foi no templo. Depois eu tive oportunidades assim, cultos de residências, cultos campais, portanto. E quando foi em 1974, eu vim embora para Fortaleza. E a minha vinda para Fortaleza, ela foi bem interessante. A minha irmã chegou lá em nossa casa, ela morava aqui já há algum tempo, e disse, eu vim buscar o meu irmão Davi, porque uma irmã tem uma lojinha no Mercado Central, está precisando de ajuda. E ela disse, Rita, vai buscar um dos teus irmãos. Então eu estou aqui, eu vim buscar o Davi. Aí o Davi estava apaixonado lá por uma menina da igreja, disse, eu não vou. E quando ele disse, eu não vou, a Rita me olha e diz, João, eu te levo, João. Aí eu disse, eu vou. Olha aí, e eu tinha 17 anos, não estava apaixonado. Ainda, né? Então eu logo me arrumei para vir, e no dia seguinte, dia 16 de dezembro de 1974. Completaram-se 50 anos agora, no último dezembro. E eu vim, e eu quero dizer que tudo que eu tinha de pertences pessoais, eu trouxe numa sacolinha de plástico. Algumas peças de roupa, uma Bíblia. E eu não tinha sapatos e nem tinha cinto, mas tinha uma gravata. Meu Deus. Tinha camisa longa, de mangas longas. Quem está nos ouvindo aí, eu com vontade de pregar, compre logo sua gravata. E eu tinha o grande desejo de servir a Deus. Glória a Deus. Era um domingo à tarde, quando eu cheguei em Fortaleza. Naquele mesmo dia eu fui para o culto. E logo eu comecei a minha participação pregando nas praças. Nas praças, por exemplo, José de Alencar, Praça da Estação, Cidade da Criança, Praça da Sé, Praça do Ferreira. Às vezes sozinho, às vezes na companhia de Ananias Galvão e outros jovens que haviam se agregado aqui no Templo Central. E, de fato, aquele início ele foi muito... assim, eu participava muito despreparado, quer dizer, ainda não tinha roupas adequadas, calçados adequados, mas eu tenho certeza que tinha a mensagem certa. Sim. Jesus é o Salvador do mundo. E para resumir a história deste tópico, um dia o pastor Bastos me encontrou pregando na praça. O pastor Bastos, ele era já
o vice-presidente da igreja aqui há muitos anos, era o coordenador da mocidade do Templo Central em todo o estado, e ele desceu do ônibus na Praça José de Alencar, um domingo à tarde, e eu estava com um grupo de jovens e eu estava pregando. Ele parou, ouviu, e demorou um pouco. Depois ele seguiu aqui para o Templo Central, era o ensaio do coral. Ele normalmente vinha um pouco mais cedo, participava da conclusão do ensaio do coral e já ficava para o culto da noite. Mas quando ele chegou, ele disse, eu passei na praça e vi um rapazinho pregando, mas ele é um verdadeiro evangelista. Então eu tinha já alguns amigos aqui, quando foi mais tarde me contaram, sabe? Aí eu fiquei feliz em saber que aquele pastor que podia me ajudar, que podia me abençoar, me viu pregando na praça e deu testemunho de que de que gostou da palavra. E de fato o pastor Bastos, durante a continuidade da nossa oportunidade de servir aqui em Fortaleza, ele me abençoou muito. Ele, desde esse dia que ele procurou me ajudar, e ele me acompanhou muito de perto, até que eu fui autorizado a evangelista, depois consagrado, depois ordenado a pastor e depois eleito segundo vice-presidente da convenção. E levou algum tempo, né, pastor? Aí dos 12 anos que o senhor foi dado a oportunidade de pregar a palavra, até ali ser um consagrado a pastor, quantos anos aí começou? De fato foi um processo demorado, lento, porém muito oportuno para que houvesse uma sedimentação da fé, do plano, do propósito de servir. Que é o natural, né? Que é o processo de Deus. Né? Com certeza. Então, com 14 anos eu era auxiliar do trabalho. Ainda lá em Camboas. 14 anos? 14 anos. Auxiliar do trabalho, do trabalho, 14 anos. Com 14 anos. E aqui em Fortaleza, eu passei com 18 anos, eu já estava devidamente agregado a uma congregação de Nova Assunção. Lá eu era auxiliar do trabalho, eu servi como professor da escola dominical, classe de senhoras, e como presidente da mocidade. E servi ali 3 anos. Depois vim para a congregação de Vajota, em função do casamento, né? Depois fui para o Bom Jardim e, de fato, em 84, 10 anos após a minha chegada aqui, eu fui autorizado a evangelista. E o pastor Bastos já havia me indicado para ser pregador da Cruzada Maranata. Foi uma indicação importantíssima para mim e eu desempenhei aquela finalidade com muita alegria, muito entusiasmo. E em 85 eu passei a supervisionar a congregação do Siqueira, que fica já nos limites com o Maracanaú. E trabalhei ali... Quantos anos? Eu trabalhei ali 3 anos. Não, com a sua idade dessa época? Eu tinha 27 anos. Olha aí como era novo, 27 anos. Como a igreja investia na juventude, né? Eu tinha 27 anos. Depois dirigi Parque Santo Antônio, depois Bom Jardim, e com 35 anos eu fui pastorear a igreja de Quixadá. Glória a Jesus! Em 93. E quando foi em 96, eu fui eleito segundo vice-presidente da convenção. Então, eu digo assim que foi um tempo demorado, mas se a gente contar de fato o tempo... não foi tão demorado, porque eu cheguei em 74 e com 10 anos eu já era evangelista. Com mais 9 anos eu já era pastor em Quixadá. E mais 2 anos, mais 4 anos eu já era vice-presidente da convenção. Não é segundo vice-presidente da convenção. Então, assim, Deus fez tudo de bom. E eu vou dizer assim, muito rápido, né? E eu servi como segundo vice-presidente da convenção 14 anos, depois servi como primeiro vice-presidente 6 anos e estou aqui como presidente já há 7 anos. Tem uma observação, pastor, porque eu achei, muito inspirador o senhor falar de anos
o senhor diz, foi 14 anos, foram mais 3 anos, foram mais 16 anos. O senhor fala como se realmente esse processo, esse demorar, que para mim eu estou achando demorado, mas... E para o adolescente, para o jovem, é onde muito as tempo. pessoas são consagradas, Jaziel, e eles é consagrada a diácono, no outro ano eles querem ser presbítero, no outro ano já quer ser evangelista, daqui a pouco já quer ser pastor, e se não for consagrado, já muda de ministério, já acha que Jesus não tá na vida dele. Então a gente está vendo aqui o presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, contando a sua história inspiradora de vida, quando ele entende que esse chamado que começou aos 12 anos de idade, hoje nós temos o presidente que valoriza o tempo a seu favor, valoriza o tempo para servir a Deus. A impressão que eu tive é que o senhor achou que foi pouco tempo, foi muito rápido. Você veio assim também, Jaziel? Eu até entendo que ele acha um processo natural, pelo que, né? É porque é crente, mesmo. Você vê que ele não esperou em Deus. Esperou em Deus, mas realmente é um bom tempo, né? Aí, então a gente vê que ele sabe que a caminhada com o Senhor... Doutor Jaziel, mas esperou em Deus, não deitado numa rede, né? Eu quero trabalhando, servindo, né? E acerca disso, desculpe interromper, mas acerca disso eu quero até dar um testemunho a mais. Quando o pastor Bastos me viu naquela tarde de domingo, pregando na Praça José de Alencar, naquele tempo eu trabalhava numa empresa, mas era uma empresa assim muito familiar, muito doméstica. Então no dia de domingo era o único dia que eu tinha folga depois das 15 horas. Porque domingo pela manhã a gente ainda ia lá para a empresa, lá na Conde D, ali no Mercado Central, e voltava depois do meio-dia para o almoço, e depois eu ainda tinha que cumprir alguma tarefa. E somente às 15 horas eu estava livre. E o que eu fazia? Às 15 horas eu vinha para a praça encontrar com os jovens que iam evangelizar para participar do evangelismo. Agora, vejam bem, se eu tivesse aproveitando ou me servindo daquela folga para outra atividade, ainda que é lícita, vou tomar banho na praia, vou para uma lagoa, vou pescar, quer dizer, eu estaria fazendo algo lícito, mas não tinha sido encontrado pelo homem de Deus que podia me abençoar na missão do reino. Então eu estava no lugar certo, cumprindo a missão certa. E veja bem, era a minha única folga semanal. Mas eu ia fazer o quê? Eu ia evangelizar na praça. Então eu estava no lugar certo, cumprindo a missão, e foi lá que Deus fez a revelação de minha pessoa para o pastor, que podia me estender a mão. Então, pastor João, o senhor, porque teve um começo aí bem sofrido, né? No tempo que o senhor dava uns nozinhos nas muito sofrido. A minha chegada aqui em Fortaleza, em 1974... Conte tudo, pastor, conte tudo. Na verdade, o que é deserto. Na verdade, assim, eu cheguei a dormir no chão, eu cheguei durante um bom tempo morar num quarto de fundo de quintal, onde só tinha uma rede armada. E ali às vezes eu tinha dificuldade para dormir, porque a fome, ela me dava inquietação aqui no estômago, né? E eu tinha que me... Dava sono? Eu tirava o sono. Quer dizer, a contenda das membranas aqui tirava o sono. As vísceras se contorciam, né? As vísceras maiores que as menores. Isso mesmo. Então eu vivi esse tempo. Mas olha, foi um tempo de necessidade, de sofrimento. Agora, Deus presente. Amém. Deus presente. Eu vou acrescentar aqui algumas informações, elas são importantíssimas. Em janeiro de 75, faziam ainda 2 meses que eu havia chegado, ainda ia fazer 2 meses que eu havia chegado. Deus me deu 2 visões. A primeira visão foi a seguinte: chegou para mim um ser angelical, eu digo angelical de tão lindo que era, e trazia nas mãos uma cuia, uma cuia cheia de sementes. A cuia é a banda da cabaça, né? Então ela cheia de sementes, mas as sementes eram tão amarelinhas que pareciam enverdezadas.
e me entregava e dizia assim, vá plantar. Olha aí. Eu recebia, e dentro da visão eu tive a revelação, Deus está me chamando para ser evangelista. Então agora entendi o nome do seu ministério, que você gosta de usar na Boa Semente. Olha, tá ligado o negócio. Boa Semente. E aí quando foi na semana seguinte, eu tive a outra visão. Outra visão, eu me achei em uma vereda. Muitos dos nossos ouvintes sabem muito bem o que é uma vereda. E naquela vereda, terra de chão, mato de um lado e do outro, né? Apertado. Estreito, né? Estreito, Caminho apertado. E eu ia com uma vareta assim na mão, e eu ia organizando um povo para ninguém entrar no mato. Sim. Para ninguém desviar do caminho, né? Eu ia organizando, eu ia conduzindo aquela gente. Aí eu tive a revelação, dentro da visão, ainda tive a revelação. Deus está me chamando para ser pastor. Então, isso me aconteceu no tempo que eu dormia sozinho no quarto de fundo de quintal, até passando fome. Mas, olha, Deus mostrou, Deus deu o entendimento e cumpriu. E o tempo passou, eu estou pastoreando há 40 anos, mas porque eu considero, e o desde acha que... pouco tempo, né? 40 anos. É tranquilo para ele, 40 anos. Muita bênção, né? Desde 85 eu conduzo um rebanho de Deus. E, então, mas eu sou evangelista ainda. Quer dizer, eu sou evangelista, sou pastor, sou diácono desde 81, sou auxiliar desde 72 e continuo servindo a Deus. Eu sou presidente da convenção há 7 anos, mas o que de fato eu faço? Eu auxilio as igrejas, eu auxilio os pastores, eu estou numa missão de cooperador da obra de Deus, do reino de Deus aqui em nosso estado, e com muita alegria também em todo o Nordeste, porque eu sou o 3º vice-presidente da Umadene há 8 anos, e de vez em quando eu sou chamado a uma das capitais do nosso Nordeste para participar das convenções com a administração da palavra. E eu faço com muita alegria, com muita gratidão a Deus. É a União dos Ministros do Nordeste. Então é uma honra. Para concluir essa parte aqui, estou à disposição para continuar, mas eu quero fazer aqui uma conclusão desse momento dizendo o seguinte: esse tempo todo servindo a Deus, desde 1970, vamos contar o tempo, 30 mais 25, quer dizer, dá 55 anos. Glória a Deus. Servindo a Deus como pregador, como auxiliar, como diácono, como evangelista, como pastor, como presidente da convenção. O grande aprendizado é que servir a Deus é o privilégio maior. Não há nada mais importante que se possa fazer aqui nessa terra do que servir ao reino de Deus. Este é o grande privilégio que o Senhor deu a mim e dá a todos aqueles que Ele vocaciona para o seu trabalho. Nós estamos aqui no primeiro podcast Falar de Vida com o Dr. Jaziel, doutora Silvana, um tempo maravilhoso e recebendo, aproveite, né? pastor, para pedir o pessoal para seguir, Muito bem, doutora se inscreva Silvana. no nosso canal do podcast Falar de Vida e também nos siga no Instagram. Nós estamos recebendo aqui um pastor inspirador, que está falando da sua vida, o presidente da nossa convenção, da nossa CONADEC, Jaziel. Inspira, né? Inspira porque veja de onde ele começou, né? Sim. Então, Dormiu no chão, ele esteve pregando. passou uma fomezinha. Ele esteve pregando com 12 anos. Tem assim uma semelhança com Jesus. Foi para a sinagoga, né? Mas com o seu ministério também, pastor, né? Porque o senhor também lá longe, né? No interior do distrito, chamado quando o menino ali atendeu, né? Veio para Fortaleza com a oportunidade que teve. E aqui Deus foi te levantando no ministério e na vida profissional e parlamentar também do Ceará. Deus né? faz isso, forja homens assim para poder deixar firme na vida, né? Então, nós sempre nos espelhamos em alguém, né? E quando nós chegamos aqui em Fortaleza e entramos aqui para esse ciclo de participação, sempre teve pessoas que nos inspiravam, né? O pastor João foi um dos que, e tantos outros, mas ele continua, segue porque está conosco.
um tesouro, né? Não vou dizer, não é relíquia ainda, porque ele ainda está novo. Pastor João, o senhor é conhecido. É jovem. Esse podcast está animado, tá Só para animado. você entender. E ele agora, ó, músculo. Ah, é? Você tá malhando? Tá dando exemplo, Vida, tá malhando, falando de Se você vida. vai aqui, você vai ver, pensa que é um calanguinho. É mesmo? Olha só. Meu filho, é forte. Cuidando do corpo, da alma e do espírito, né? É homem, é íntegro. É muita bênção. Pastor João, o senhor é conhecido, ficou conhecido, acho que talvez, não sei, o senhor pode dizer pra gente como é que começou essa história do João da Paz. Porque quando falam, pastor João, diz, o João da Paz. Não sou só eu que digo isso, o senhor ficou uma marca sua, o João da Paz. Por que João da Paz? Ok, eu quero dizer da minha gratidão a Deus por esse agnome, né? Da Paz, João da Paz. É assim, eu, de fato, mais do que aqui no nosso estado, em outros estados, em outras capitais, eu sou assim identificado, né? O pastor José Carlos de Lima sempre me passa o microfone chamando-me de João da Paz. Então eu sou conhecido assim. Então, como tudo começou? É porque a Tanzinha, que é a minha filha mais nova, que já está com o Senhor, ela foi uma pessoa muito amável e a gente era muito apegado por algumas razões. Uma delas é porque ela foi desenganada aos 7 meses de idade e Jesus fez um milagre da cura, da restauração. E ela teve um desenvolvimento tão lindo que acabou crescendo mais do que os irmãos. E a gente era muito apegado e ela tinha 17 anos quando ela sofreu aquele crime horrendo, né? Mas assim, A ela... gente estava aqui perguntando assim a Jesus e entre nós se a gente poderia entrar num assunto tão duro, para que vocês, e a gente está vendo que o pastor é crente mesmo uma coisa que dói tanto, uma ferida que dói tanto. O pastor João Gonçalves perdeu uma filha vítima de um crime hediondo, de um brutal estupro com assassinato no dia que estava fazendo o seu vestibular. É uma história muito forte. É a história mais forte de dor que eu conheço, é a história do pastor João Gonçalves, o amado e inspirador presidente da Convenção das Assembleias de Deus, pastor João da Paz, que perdeu uma filha nessa situação e o senhor é tão crente que seguramente que o senhor fala ainda com emoção, mas utiliza essa via de extrema dor para ser um exemplo, para ser inspiração. E Silvana, você vê de onde vieram as forças, né? Que recompuseram esse pastor amado, né? Era acostumado a sofrer, né? E Deus, mesmo nessa prova, ele aguentou. Nessa prova, né? Então ele é uma superação com a graça de Deus, né? Então isso aí também, pra você ver, é um testemunho muito forte, mas de uma grande lição, né? Porque quantas pessoas poderiam ter dito, e aí, Deus me deixou uma situação dessa, o tesouro que eu tinha, minha filha, mas caminhar com Deus, né? Então, como é que o senhor encontrou essa força, pastor? É aí que Abraão foi bem recebido, porque ele não hesitou de estar aqui, Senhor, se está pedindo meu filho, eu te dou, né? Verdade. Porque eu sei que tu vai fazer alguma coisa que... Então, vai isso. Me então, levantar. E ele foi reconhecidamente, né, por Deus, a fé de Abraão, que chegou até a nós. Então, eu vou responder a última pergunta da doutora, mas assim, sem sair do vínculo da paz. Sim. Da paz, então, é assim, a Tanzinha, um dia ela escreveu, porque quando nós chegamos em Maracanaú, ela fez a minha biografia. Ela escreveu a minha biografia de nascimento até a minha chegada no industrial. Aí ela concluiu assim: e continua lindo e maravilhoso, só na paz. Olha aí, se a gente não tem conversa daqui, eu tinha curiosidade de onde é que saiu essa história da paz, do João da Paz. Porque no dia a dia ela já argumentava isso comigo, porque assim, ela chegando aos 17 anos, o irmão dela com 18, aliás, com 19, e a irmã dela com 20.
Então, ela vivenciou todo o meu modo de conduzir, ela e os demais irmãos dela, na fase de infância, de adolescência, e ela viu que o meu modo de orientar, de agir, de fazer as correções, era com paciência, com calma. Agora, não era bobo. Tanto que, às vezes, ela dizia para mim, João, tu fica calado aí, mas depois, porque, assim, eu ficava quieto como se não tivesse vendo nada, né? Mas estava vendo. Mas depois chamava a atenção. Então, ela considerava, assim, que era só na paz, só na paciência, só na calma. De fato, a Tanzinha era uma pessoa muito... Os irmãos dela sabem muito bem, e a minha mulher sabe muito bem como era o nosso apego, a nossa afinidade. E foi algo assim, para falar desse assunto e concluir, quer dizer, eu teria muito a dizer, mas assim... Eu senti o grande golpe, é verdade, mas Deus me sustentou. Amém. Porque eu sepultei a minha filha no dia 20 de novembro de 2000, uma segunda-feira. Na sexta-feira eu ministrei a doutrina, E nunca fui, até hoje, nunca fui a psicólogo. Psicólogo é Jesus. Entendeu? E eu entendi o seguinte, eu preciso sustentar os demais membros da família. Minha mulher, os outros filhos e a igreja de Deus. Então eu não posso sucumbir. Amém. E eu me mantive firme, forte, e Deus... de fato, me ajudou. Quando eu ministrei naquela sexta-feira, 5 dias após o sepultamento da minha filha, a sensação é como se eu tivesse recebido uma lavagem por dentro. Glória a Deus. Refrigério, entendeu? E aí eu continuei pregando sempre, quase todas as noites, e cada dia eu recebia alento, cada dia eu recebia mais forças. E foi assim, muito dramático, porque a Polícia Federal que fez o inquérito, né, precisou de mim, quer dizer, foi lá na nossa casa diversas vezes eu tive que ir lá à superintendência, depois a autoridade a autoridade federal, a Justiça Federal, se julgou incompetente para julgar o caso e enviou para a Justiça Estadual. E aí, depois do sorteio, que caiu lá na segunda vara do júri, quer dizer, começa a nova fase de investigação. Mas Deus fez uma coisa boa. Quando nós chegamos lá, quem era o promotor da segunda vara era um pastor. Glória a Deus. E aí o pastor disse assim, pastor João, eu estava orando para essa causa chegar aqui na segunda vara do júri. Porque eu sou um pastor e eu quero assumir esse caso, e realmente eram 12 promotores e caiu exatamente a mão dele. Mas aí teve todos aqueles momentos de depoimento com a presença do suposto criminoso, né? E depois, logo aconteceu também um julgamento, até amanheceu o dia seguinte, o sol, até nasceu do sol do dia seguinte, né? Então foi uma fase muito dramática. Eu pensei até que a minha mulher nunca mais ia sorrir. Mas nós estamos restaurados, eu, minha mulher, meus filhos, e nós temos aí um testemunho de vida, testemunho de luta e de vitória, de provações. E ela é uma grande líder, e de aprovações. A irmã Edilde é uma grande líder, é uma grande
uma grande presidente da UEMADES, é uma mulher que... Forjada na dor. Forjada na dor, ela não permite ninguém brigar, ela também é da paz, deve ser a Liúde da paz também, né? A UEMADES marcha em paz. É muita benção. É muita benção. É muita benção. Marcha em paz, ela é uma mulher equilibradíssima. Mas ainda dentro deste assunto, eu quero, para concluir, dizer que, na época, eu, anualmente, na última terça-feira de janeiro, eu ministrava aqui numa celebração do trabalho de consagração aqui no Templo Central. Era anualmente na última terça-feira de janeiro. E nesta celebração de janeiro de 1999, eu estava ali aguardando o momento de ministrar a palavra, então trabalho com muito fervor, muita alegria. Aí veio uma pessoa até a mim e me entregou uma palavra profética. Veio fervorosamente. E, para concluir, aquela pessoa colocou a mão aqui e disse: eu vou arrancar algo daqui. Eu vou arrancar algo daqui. Aí encerrou e voltou. Aí eu voltei para casa, meditando. Aliás, era janeiro já do ano 2000. Eu voltei para casa meditando que eu ia ser uma pessoa melhor. Por que eu pensei? Deus ia tirar algo daqui, algo ruim. Ia me fazer uma pessoa mais santa, mais obediente. Eu voltei dirigindo meu carro e nessa alegria, nessa sensação, Deus vai me fazer uma pessoa melhor. Aí quando foi em novembro, aconteceu o fato, né, da morte da minha filha. Eu não associei. Mas tem uma grande associação. Eu não associei, não lembrei. Mas quando foi no ano seguinte, 2001, que eu estava no mesmo lugar para fazer a pregação na mesma celebração, a mesma pessoa veio a mim e transmitiu uma palavra profética e depois, naturalmente, me perguntou: o senhor lembra do ano passado? Aí eu olhei assim e disse: lembro, e quero dizer o seguinte: arrancou e doeu muito. Oh, Jesus. Então, isso também fez parte da consolação. Sim. Porque quando eu ouvi essa palavra que trouxe à memória essa profecia, faziam quantos meses? Novembro, dezembro, janeiro. Faziam 2 meses. Deus da se morte da minha antecipou em filha. consolar o Senhor, em preparar a dor. Então, assim, e tantas coisas da Bíblia que nos alentam, como, por exemplo, a Bíblia fala de um povo que padeceu muito aqui na terra, declarando homens dos quais o mundo não era digno. E para mim, a minha filha era uma pessoa tão íntegra, tão pura. Amém. Que o Senhor... E o mundo não era digno dela. É forte, Certo? pastor, é forte. E a minha família sabe o que eu estou dizendo. Minha filha, meu filho, minha mulher, sabe o que eu estou dizendo da conduta da nossa filha, Tanzinha. Pastor João, eu queria... Não é uma pergunta, é uma observação. O pastor João, eu acompanho a sua vida. Para mim ele é uma referência, mas é porque eu fico experimentando mesmo como é que o que se pode extrair da trajetória do homem como o pastor João. Então Deus colocou em tantos desertos, né? Mas e foi ao mesmo tempo entregando a ele algo que muitas pessoas querem e não obtiveram ainda porque, não sei, não deram lugar ou não quiseram aprender com essa experiência. Mas o pastor João é o seguinte: ele é um homem sempre centrado e medindo os passos, né? Amém.
fazendo leitura do que está ao redor dele. É um né? homem prudente. Prudente, né? Com a sabedoria muito impressionante e ensinadora, né? E despido de vaidades. Então, pastor João, ele tem missões, ele tem compromissos, né? Ele não tem poder, ele não trabalha com poder, né? Ele não deixa se exacerbar pelo poder, mas é aquele homem sempre, eu tenho que cumprir, essa aqui é uma missão que eu tenho, e eu vou exercer da melhor maneira possível para que eu ensine essas pessoas, quem está perto. Então, pastor João, isso aí é uma característica, é uma prova muito contundente de quem conhece a Deus e o Evangelho, né? Verdade. Porque é um modelo, né? Você se sente vigiado, não é pelo homem, é por Deus, né? Deus. É aquele compromisso. Vê tudo. Então eu acho isso uma coisa maravilhosa, uma das coisas que eu mais admiro na vida do pastor João. Que ele é um homem que não tem para ele, não é assim, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Ele exerce a função, Amém. exerce a autoridade, sem ferir, né? Sem se sobrepor com força, ou até mesmo muitos exercem a violência, mas ele assim, com autoridade e simplicidade, cativando e mostrando caminhos. Então, para mim, por isso é que eu digo que Sim. ele é modelo, e eu procuro cada dia mais procurar entender que mistério é esse. Quer dizer, é uma pessoa, se o evangelho enriquece alguém, como a gente sabe que enriquece, o pastor João é rico, Riquíssimo. muito rico em tesouro do céu. Então, essa é a leitura que eu faço da sua vida, e me sinto muito feliz por estar aqui aprendendo com o senhor. Pastor, Falando de vida, falando de vida, com quem, isso é vida. alguém que está Que sabendo sabe. Isso é viver, vida, está isso é sabendo vida. inspirar outras vidas. a vida real. É né? real, Vida real. Ok, eu quero dizer que eu me inspiro muito nas palavras do apóstolo Paulo, o grande apóstolo, não é? Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, para esse grande apóstolo, o que dava sentido à vida dele era ser leal ao compromisso pessoal com Deus, era ser leal ao compromisso de cumprir a sua missão de pregador do Evangelho. Eu procuro me enquadrar nesta orientação apostólica porque ela é de Deus. Olha, e a segurança que ele tem, quer dizer, o pastor João não se sente ameaçado por ninguém. Quando eu digo Amém. ninguém, é ninguém. Está seguro que onde ele está, Deus Pronto. colocou, Deus Não, protege. E assim, Deus me colocou aqui e ele vai sempre dar graça, eu vou fazer melhor do que todos. Não precisa nem ninguém. Então ele não tem medo. Ele não tem o ciúme do inseguro. Então ele é um líder totalmente seguro. Então não adianta, o cara pode ser bem grandão, mas tá aqui grandão. Faz isso aqui, né? Vá por aqui. E todo mundo vai aprendendo como é o passo do João da Paz. Será, pastor João, a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, doutora Silvana? Todas as Amém. coisas cooperam. Eu creio que a senhora também tem vivido isso, né? Tudo que passou. Quando o senhor fala dessa vida da infância, né? Da adolescência e dessa situação também, em que o senhor diria que estas situações de dor, de sofrimento cooperam para o seu ministério hoje? De alguma maneira influencia o seu ministério como pastor, presidente de uma igreja? Influencia o seu coração? Pelo menos o doutor Jaziel fez uma leitura aqui do senhor. E será que essa vida lá atrás influencia esse pastor João de hoje? Ok, todas as lutas e provações que eu tenho vivido me dão a condição de dizer assim, eu não sou dengoso. Amém. Eu não sou dengoso. Quer dizer, eu nunca cheguei em casa reclamando para a minha mulher que alguém fez isso ou aquilo contra mim, que alguém me desprezou, que alguém me maltratou, que alguém deixou de cumprir uma orientação. Não, a minha mulher é uma testemunha viva de que eu não sou murmurador.
E às vezes eu digo para a igreja, eu estou em Maracanaú pastoreando, já vou completar 26 anos, e às vezes orientando os irmãos, dando conselho à igreja, eu digo, olha gente, eu não sou dengoso. E é bom que meu irmão, minha irmã, vocês não sejam dengosos. O que é isso? É você não ser uma pessoa assim cheia de sensibilidade, que por qualquer coisa está triste, está reclamando. Então, por tudo que eu passei, de lutas, de provas e de vitórias, eu sei que eu sou uma pessoa resistente. Resistente, resiliente, sossegada, abnegada e sirvo a Deus com alegria, sem reclamação. E começou, quem está começando a nos acompanhar de agora, que não viu o pastor João no começo falar do pé de mufumbo. É pé de mufumbo? É mufumbo. Se você ainda não tem o pé de mufumbo para procurar abrigo para orar debaixo, arranje na sua casa, perto da sua casa, no quintal da sua casa, um lugar que pareça um pé de mufumbo, um cantinho de oração. É o cantinho de oração do presidente da convenção. Você que deseja um dia chegar a ser um presidente de convenção, deseja primeiro ser um pregador do evangelho. Moisés, né? Moisés. Exatamente, eu ia falar da sarça. Como é? O Senhor não chamou, foi que Deus falou com Moisés. No arbusto, no mufumbo. No mufumbo. E por que a moita de mufumba? Porque assim, eu saindo da minha casa lá, da casa de meu pai, para essa moita de mufumbo, é questão de 10 ou 15 metros. Quer dizer, eu morava basicamente dentro do mato. Era sair de casa, andar alguns passos, estava debaixo da moita. Era um lugar só, que só ficava, né? Estava lá no lugar só. Era um lugar secreto. Porque a casa que eu morava era uma casa de quartos sem portas, né? Sim. Então não tinha, dentro de casa não tinha Mas um lugar. O piso era piso não batido, tinha um lugar, assim, era piso de areia, né? Não tinha um lugar reservado para me ajoelhar e orar. Sim. Até porque não podia. Então eu tinha na época 7 irmãos. E então era uma casa pequena. Só tinha 2 portas, né? A porta principal e a porta dos fundos. Da cozinha, né? E então para fazer a minha oração reservada, eu tinha que ir lá para dentro do mato. Sim. E dentro de casa não dava. Então eu andava ali uns 10 ou 15 metros que estava debaixo da moita de mufumbo. Se você quer ser um grande pregador da palavra, primeiro procure a moitazinha de mufumbo, um lugar secreto com Deus. Ache seu lugar secreto. Já você tinha um lugar secreto com Deus também? Tinha uma... Era do lado do jumento. Ele disse que era do lado do jumento. Ele ia conversando ali. O lugar secreto era ali, montando o jumento. E conversando com Jesus. Mas não teve jumento manco também não, né? Carregar água assim. Não, a gente, assim, por falar acerca de jumento, eu quando fui auxiliar do pastor Dico, a gente viajava de Canabrava, que é Paraipaba, para o Trairi, porque o campo do pastor Dico envolvia todo o município de Paraipaba e todo o município e todo o Trairi. Sim. E eu viajava com ele montado no cavalo e eu montado no jumento. Pastor, sim, eu nunca tinha dito essa particularidade, olha aí. Então, todos os grandes homens já passaram por um jumento. Então, assim, eu diz achei aí, forte, pastor, e uma vez e às vezes ele me chamava para pregar. Ele me dava oportunidades. Então, olha, a gente viajava ali de Paraipaba até Água Boa. De Água Boa a gente viajava naquela reta para o Trairi, é longe, até chegar na cidade, tá certo? De lá a gente ia para congregações distantes, como Angelim. Angelim hoje pertence ao campo de Canaã. E Córrego Fundo ainda é de Trairi. Então, às vezes ele me dava oportunidade e eu fazia lá a minha pregação. E agora, eu lembro de um dia, a gente estava no Estrela, um lugar chamado Estrela, e quando ele me chamou para fazer a pregação, eu tinha ido mudar os animais de um lugar para o outro. Porque, assim, em tempo de pastos poucos, né, pastos difíceis, a gente coloca o animal aqui num lugar, mais tarde tem que colocar em outro lugar, mais tarde em outro lugar, porque o pasto é pouco, né?
Então, o cavalo, o jumento come ali o que tem ao redor, né? O pouco que tem, depois a gente tem que mudar para outro lugar para ele continuar se alimentando. Então, uma vez lá no Estrela, quando o pastor me chamou para fazer a pregação, eu estava mudando o cavalo de lugar. E eu voltei com um medo enorme, porque o pastor Dico, ele era muito severo. A senhora dele ainda vive, completou agora 101 anos, a irmã Odete, lá no Trairi. E tem uma história legal com ela, assim, interessante, porque eu morei na casa deles um tempo. Quando eu auxiliava, assim, o pastor, eu morava lá. Não é que ela fez uma calça comprida para mim, de linho, cor branca, e ela, usando ferro à brasa, né? Porque na época lá não existia ferro elétrico. Ferro à brasa, ela aplicou o que a gente chamava grude de goma. Grude de goma, conheço. Então, o senhor conhece, né? Bem passadinha, a calça quase que ficava em pé sozinha, sabe? E eu vestia aquela calça branca, olha aí, fui pregar. Ai, glória a Deus. E um dia desses... Para todos, viu? Não, foi especial. E um dia desses eu contei essa história no aniversário dela. Eu pensei assim, eu vou contar uma história aqui para produzir uma emoção da irmã Odete, que ela é muito durona, sabe? Eu contei tudo isso, ela nem se moveu. Depois brincou comigo e tudo, mas chorou não. Eu fui pro aniversário de 100 anos dela. Sim. Dei uma palavra também lá, orei por ela, dei testemunhos, mas ela não se move, é firme, a irmã Odete. Aí há poucos dias eu vi ela na beira de uma lagoa assim, aí ela deu um mergulho assim, tibungo! Se deu uma tainha dentro da água. Meu Deus. Rapaz, essa irmã Odete é inspiradora. A irmã Odete é forte. Sabe o que ela tá comendo, rapaz? Eu acho que aí a equipe tem que ir na casa dela, lá no Trairi, né? Lá no Trairi. Sabe o que ela tá comendo. E ela sabe contar uma história a meu respeito. Ela sabe contar. Sabe. E ela é feliz em saber que hoje eu sou presidente da convenção, né? E recebi os cuidados dela, né? Doutora Silvana, mas a senhora lembra a primeira vez que conheceu o pastor João da Paz? Pastor João da Paz, eu conheci ele, pastor de Quixadá, né, Gisele? Quixadá. A gente já agora, a fama do pastor João e as pregações do pastor João, a primeira vez mesmo que eu vi foi lá no Amadeu Furtado. Pastor João já era pregador de congressos. Era famoso. Não era assim um pregador assim, não era assim qualquer pregador, não. Era um grande pregador. Né? Porque ele contando a história dele mesmo, ele não faz a exaltação pessoal, mas ele já saía em cartaz, entendeu? Não tinha Hoje WhatsApp, nós vamos não. receber. Era Grande homem de Deus. Grande homem de Deus, pregador de cruzadas, né? Pastor João Gonçalves. Então, assim, realmente, a história do pastor João tem esse rastro de óleo. Então, Deus abençoe a sua vida. A intenção desse podcast, aproveite para se inscrever no nosso podcast. Siga aqui, se inscreva no nosso canal Falar de Vida. Hoje nós estamos falando da vida. Para nós é a grande inspiração, o pastor João Gonçalves, o pastor João da Paz, né, o seu ministério. Então, uma coisa que, se eu pudesse resumir hoje, pastor João, que a coisa que o senhor falou que mais me chamou a atenção, e foram coisas, o senhor falou várias coisas fortíssimas da sua vida, eu achei que foi, se eu fosse resumir, foi a sua resiliência de achar, por exemplo, 14 anos um período pequeno, de servindo a Deus, esperando um passo a mais. Falar de mais 3 anos como se fosse um tempo pouco. Então, isso me inspirou muito, esse tempo que o senhor prefere estar tanto na presença de Deus que o senhor acha que é até pouco tempo. É aquela pessoa que tem sede de viver o evangelho. É isso que eu fiz, a leitura. Eu gosto muito de resumir as coisas, então o resumo que eu tenho dessa vida inspiradora do nosso pastor João da Paz é um homem que vive na presença de Deus e quer gastar o seu tempo, a sua vida para servir o reino. Não é assim, Jaziel? Com certeza, Estamos pastor. já aqui nas nossas considerações finais, que o nosso pastor, como ele já tem um outro compromisso, já mandaram dizer aí, viu, pastor? Nossa alegria, pastor João, de participar aqui, né, desse momento tão precioso para nós e que vai ficar registrado, né, esse acontecimento aqui, a sua experiência, a fé, né, a caminhada, o pé de mufumbo, a família, né, a dor, a dor,
a superação da dor, a fé inabalável, a confiança em Jesus, Sim. né? Então isso aqui são lições, são inspirações, vale muito. Muito mais, é um tesouro do céu para nós. Então, É verdade, não é assim, Marcelo? meu amigo É isso Salomão? mesmo. Suas considerações eu aqui aprendi um bocado, sobre viu? o personagem inaugural do Falar de Vida. Você que esteve na Assembleia, saiu da Voltou a ser Assembleia. assembleiano. Sou assembleiano, rapaz. Eu estava meio desviado, mas voltei. Você que esteve fora, como é que você se sente? Eu também aqui trago uma lição aqui, aprendi uma lição aqui sobre não ser muito sensível, né? Essa é boa também, é boa. Não Tem ficar gozo, contando tem dengoso. Negócio de Você dengoso. tem gozo, Quem é dengoso não aguenta o ministério, né, É pastor? verdade. Mas a última pergunta, pastor, para o senhor nos inspirar mais um pouco. Como é que o senhor deseja ser lembrado? Que legado o senhor, como pastor presidente Amém. Boa das Assembleias de pergunta. Deus aqui no Ceará, deseja ser reconhecido, né, daqui a 50 anos? O que o senhor quer que alguém fale do senhor? Como é que o senhor queria ver isso? Bom, me basta ser lembrado como alguém que conduziu o rebanho de Deus em paz. Oh, glória a Deus. Amém. Este é o meu desejo e o que, de fato, Deus tem me ajudado a fazer há 40 anos. Meu Deus. E com a bênção do Senhor, depois de tanto tempo se exercitando no trabalho, eu não vou errar o caminho. O Senhor vai me ajudar e eu vou concluir o meu ministério no tempo aprazado com esse testemunho, em o nome de Jesus, fazendo as coisas com paciência, com sabedoria do alto, servindo a Deus de todo o coração e deixando um exemplo de lealdade, de fidelidade e de muita pacificação. Glória a Deus. Eu quero me servir do momento, já que recebo aqui recado que minha mulher está chamando ali, né? Porque ela sabe muito bem que quando eu começo a falar das coisas de Deus, é preciso fazer alguma coisa, senão eu vou demorar muito, né? Então, eu quero me servir. Aparece aqui. Quero me servir da oportunidade. Sim, sente aqui. Quero me servir da oportunidade. Você não vai falar não, vai só olhar para nós. Vai só se sentar aí. Sente aí. Olha aí que alegria. Oh, podcast abençoado. Não, bem, fica aqui. Tá bom. Não, meu bebê. Sente aí. Tá terminando. Então, eu já estava aqui concluindo. Então, eu quero me servir da oportunidade para dizer que o meu gabinete convencional é aqui de trás dessa parede. Então, para me achar, É bem fácil. não dá trabalho, né? É verdade. É muito fácil. Vocês sabem onde me encontrar e podem me chamar aqui para cooperar com o vosso trabalho, que de fato é o nosso trabalho. Ok. E agora eu de fato vou encerrar, mas lembrando o seguinte: acaba de chegar aqui a minha esposa. No próximo mês de outubro, completa 49 anos que eu conversei com ela. Sim. E ganhei o coração dela. Que venham mais. E já fazem 40. Aliás, eu não estou fazendo as contas direito, não. 49 anos. Porque em julho agora são 47 anos do nosso casamento. Amém. E eu vou até contar como foi. Foi. É bom. Foi assim, eu fui à congregação de Vajota, mas nesse dia eu não consegui falar com ela. Aí eu escrevi num papelzinho do Banco do Brasil. Pedi uma moça lá para entregar para ela. Bilhetinho? Foi um bilhetinho para ela. Aí esse bilhete eu pedia para ela me ligar. Eu queria falar com ela. O semeador da paz. Aí quando ela me ligou, naquela segunda-feira, Olha aí. à tarde, Eita. devia ser às 5 da tarde. Coração. Música romântica, Aí disse,
Eu sou a irmã Eliude. Você queria falar comigo? Eu disse sim. Eu tenho muito que te falar. Mas com palavras não sei dizer. E a melhor maneira de dizê-lo é dizer que te amo. Foi assim, velho? Irmã Eliude, só para completar. Aí... Não, vai. E só para completar. Pense no homem forte. Ó o músculo. Você conseguiu, viu? Forte. Aí... Olha a titela. Olha a titela. Aí... Com essas palavras, né, eu já queria saber se tinha alcançado o coração, né? Alcançou, irmã Eliude? Alcançou? Aí ela quis fazer uma resistênciazinha por ali. Foi valorizar o passe, né? Aí eu fui a réplica, né? Mas só encerrei quando recebi o sim. Estamos aqui apaixonados, vamos para 50 anos já. 50 anos de casamento, não demora. É forte, é forte, Amém. é forte. Ok, Deus abençoe. Estou aqui do outro lado da porta, do outro lado da parede. Deus abençoe, contem comigo. Estou aqui para testemunhar e falar Muito bom. de vida e falar da vida, que é o nosso Cristo. Aleluia. Muito obrigada, pastor João. É falar de vida o nosso podcast. Aproveita para nos seguir e se inscrever no nosso canal.